pronuncie bem as palavras. Tenho observado que quase sempre os oradores pronunciam mal as palavras por simples negligência. Como conseguem ser compreendidos pelos familiares e por outras pessoas de seu relacionamento mais próximo, acomodam-se e passam a omitir sons de sílabas até de palavras inteiras. Aquele que pronuncia corretamente as palavras atinge 2 objetivos. A. Ser mais bem compreendido. O orador que pronuncia corretamente o som das palavras é mais bem compreendido pelos ouvintes, pois eles não precisam fazer esforço para compreendê-lo. B. Aumentar sua credibilidade. Normalmente julgamos aquele que pronuncia as palavras de forma correta como sendo bem preparados, com boa formação, ou pelo menos imaginamos que tenha convivido com pessoas de bom nível. Ora, se a boa dicção identifica essa imagem de uma pessoa bem preparada, indiretamente também poderá aumentar a credibilidade do orador, pois se ele é bem formado e tem um bom preparo, supõe-se que deva ter domínio do assunto sobre o qual se dispôs a discorrer. Os sons mais negligenciados são os R's finais e os I's intermediário. Costuma-se dizer pega no lugar de pegar, traz no lugar de trazer, jardineiro no lugar de jardineiro, carroceiro no lugar de carroceiro. É frequente também a simplificação de algumas palavras, como pra no lugar de para, supressão do A, indo ou vindo no lugar de indo ou vindo, supressão do D, precisa no lugar de precisa, supressão do Re, programa no lugar de programa e problema no lugar de problema. Também no lugar de também, em alguns casos mais graves, mas não incomuns, até simplificação de frases inteiras, como por causa que no lugar de por causa que. Observa-se ainda a transposição de sons de uma sílaba para outra, como cardeneta no lugar de caderneta, aeroporto no lugar de aeroporto. A primeira providência é verificar se você apresenta problemas de pronúncia das palavras e quais são essas incorreções. Em seguida, trabalhe no sentido de corrigir os defeitos de dicção, procurando articulá-las da melhor maneira possível. Um bom exercício para ajudá-la a conseguir uma pronúncia correta é o de pôr um obstáculo na boca, dedo, lápis, borracha redonda de apagar tinta de máquina de escrever, pedaço de rolo cortado como se fosse uma fatia e ler um texto procurando articular as palavras da melhor forma que puder. Prenda o obstáculo entre os dentes, sem imprimir muita força, apenas o suficiente para que ele não escape. Faça o exercício todos os dias, durante uns 15 minutos com auxílio de textos de jornais, revistas ou livros de um gravador. O aparelho de gravação irá ajudá-lo a detectar os defeitos de pronúncia e medir seus progressos. Na leitura, a pronúncia das palavras é sempre melhor do que na fala de improviso. Por isso, use o gravador em algumas de suas conversas mais descontraídas quando estiver falando ao telefone. Assim saberá se os progressos sentidos com a ajuda dos exercícios estão sendo incorporados à sua fala do dia a dia. Atenção para a naturalidade. A pronúncia correta das palavras deve ocorrer naturalmente, sem que as pessoas percebam qualquer esforço por parte de quem fala. Esse cuidado é tão importante que vou dar um conselho direto. Enquanto não tiver desenvolvido uma boa dicção, prefira pronunciar as palavras de maneira defeituosa a dizê-las corretamente, mas de forma tão artificial que as pessoas percebam o seu esforço. Lembre-se sempre de que a naturalidade é o mais importante atributo do orador e um dos principais requisitos para que os ouvintes acreditem na mensagem. Ajuste o volume. O volume da voz é ideal quando está adaptado a cada tipo de ambiente. Não deve ser elevado quando falamos para um grupo de pessoas, nem reduzido diante de uma grande plateia, no auditório sem microfone. Uma das primeiras preocupações do orador quando chegar ao local da apresentação deverá ser de analisar rapidamente a acústica da sala, o tamanho do auditório, a que distância estará o último ouvinte e verificar se existe ou não microfone. A partir dessa avaliação simples, saberá qual o volume de voz mais apropriado para aquele ambiente. Nos grandes auditórios é conveniente nos valermos da ajuda de uma outra pessoa que se posicione no fundo da sala e que com um sinal combinado possa dizer se o volume da voz está bom, se precisamos aumentá-lo ou reduzi-lo. Se o público não ouvir bem o que o orador está dizendo e tiver que se esforçar para compreender a mensagem, perderá o interesse pela apresentação. Por sua vez, ficará irritado e se sentirá desconfortável se o orador falar com o volume de voz muito intenso acima do necessário. Extraído aqui do livro de Reinaldo Polito, Como se tornar um bom orador e se relacionar bem com a imprensa, 7ª edição, da editora Saraiva.